Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é maior que o seu amor. O seu amor, nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor. Nada
Queridos, nós estamos no último domingo do primeiro semestre de 2025. Alguns nem param para pensar nisso, alguns estão tão na correria que nem perceberam, e alguns param para refletir. Uau, já passou 6 meses, e agora? Olha aquele caderninho de metas e começa a pensar, essa vai para 2026, essa é para o outro ano, já começa a reavaliar as metas. E esses dias eu escutei um videozinho, chegou até mim uma informação na internet, que no dia 2 de julho, no mês que vem, no domingo que vem, na verdade, nós já vamos estar mais perto em tempo de 2050 do que estamos do ano 2000. Quantos de vocês têm 25 anos? Pronto, você já está mais perto dos 50 do que a data do seu nascimento. Meu Deus! Pensar no futuro às vezes assusta, não assusta? Alguns já falam, eu já estou vivendo o futuro, filho, nem vou estar aqui em 2050. Mas alguns outros pensam, daqui 25 anos, o que eu vou estar fazendo, onde eu vou estar? Está mais perto o ano de 2050 do que o ano 2000. Né? E quando falamos de futuro, nós precisamos entender algo. O seu futuro você constrói com prioridade, você constrói com foco. A Bíblia nos ensina em Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 14, o seguinte: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, prossigo para a minha prioridade, prossigo para o que estou focado, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: ei, eu tenho uma prioridade. Uma prioridade a ponto de esquecer, de deixar para trás as coisas que foram boas ou ruins. Agora o passado já não me faz mais, não é tão importante para mim quanto alcançar o alvo que eu tenho. Alcançar a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo ao qual eu estou buscando, eu tenho um foco, eu tenho uma prioridade. Ou seja, o seu progresso exige foco, exige prioridade. Existem tempos bons que passamos, ótimo. Às vezes é bom lembrar disso, claro. Mas se você ficar preso a isso, você não alcança o seu foco, a sua prioridade, o seu alvo. Existem pessoas que vêm à igreja e dizem, bom mesmo era a igreja na década de 70. Ah, que tempos bons, aquilo era avivamento, aquilo. E desde 70 não cresceram em graça e conhecimento, pararam no tempo. Não progrediram, não avançaram, porque acham que a manifestação de Deus é aquilo que aconteceu em 70, em 80, em 90, em 2000, 2010. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é, se foi bom ou se foi ruim, essas coisas ficam para trás, e o futuro você precisa ter um foco, você precisa ter um alvo, você precisa ter prioridades. O progresso, o futuro, exige foco, e foco é prioridade. Para o próximo semestre, qual é o seu foco? Para o próximo semestre, qual é a sua prioridade? Quando o apóstolo Paulo fala que ele tem uma prioridade, ele tem um foco, ele também está chamando a nossa atenção para perguntar, qual é o seu? O que é que você quer? E eu quero ajudar você nessa resposta hoje, com o título dessa mensagem dizendo, o nosso foco é o Senhor. O nosso foco é o Senhor. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer, o nosso foco é o Senhor. Esse é o nosso foco. O nosso foco deve estar em Deus. Assim como o salmista nos ensina em Salmos, capítulo 27, versículo 4. Ele diz assim, uma coisa peço. Quantas coisas ele pede? Uma. Ele tem
prioridade, ele tem um foco. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, meditar no seu tabernáculo, na sua casa. Olha só, a prioridade do salmista, o foco do salmista, foi o rei Davi quem escreveu esse salmo. E ele sabia o que ele queria. Você consegue imaginar Deus olhando para você no fundo dos seus olhos e perguntando: o que é que você quer? E você ser tão livre de todas as coisas a ponto de dizer: eu quero você, Senhor. Às vezes nós oramos e as nossas orações apresentam 35 pedidos de oração, um de gratidão e o resto murmuração. Alguém se identifica? Já passou por isso? Só o pastor. Às vezes nós temos tantos e tantos pedidos, tantas e tantas coisas, mas quando Deus olhou para Davi, Davi tinha a oportunidade de dizer: uma coisa eu quero. Ele disse: é uma coisa, a minha prioridade, o meu foco é esse, que eu possa habitar na casa do Senhor, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero contemplar a beleza do Senhor, eu quero você, Deus. Uau, que pensamento, que resposta! O que nós podemos compreender sobre esse texto é que o salmista tinha um anseio por poder viver os nossos dias. Ele tinha o desejo de poder habitar e viver aquilo que eu e você podemos viver hoje através de Cristo Jesus. Aquilo que ele descreve só é possível em Cristo Jesus. Davi via os dias de Cristo. Ele era profético. Ele falava: vai chegar um tempo onde nós poderemos habitar na presença do Senhor. E queridos, é assim com toda a humanidade, o ser humano, ele tem um desejo de voltar à sua origem, de voltar aos dias de comunhão com Deus, voltar a estar na presença de Deus. Nem todos compreendem que esse desejo, Deus colocou a eternidade, o desejo pela eternidade no nosso coração, no coração da humanidade, e nós queremos estar com o nosso Pai Celestial. Alguns tentam buscar e preencher o vazio, igual aprendemos aqui com o Silmar. Mas só uma coisa poderia satisfazer: estar na presença do nosso Pai Celestial. Só isso. Existe um anseio no coração do homem de encontrar esse lugar de origem, de estar na presença do próprio Deus. Mas isso só pode acontecer em Cristo Jesus. Porque as características necessárias para estarmos na presença de Deus, só Cristo Jesus pode nos dar. Olha o que a Bíblia nos ensina em Salmos capítulo 24, versículo 3 ao 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Essa vida só é possível em Cristo Jesus. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quem poderá entrar na presença do Senhor? Aqueles que têm o coração puro e mãos limpas. Esses é quem receberão a bênção de estar na presença de Deus. Esta é a geração daqueles que buscam a face de Deus como se nada mais importasse. Não tenho distrações terrenas, o que me importa é a presença. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa estar na presença de Deus todos os dias. A humanidade anseia por Deus. É por isso que a frase de Davi, a frase do salmista é tão marcante: uma coisa pedi, e uma coisa eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. O foco em habitar na sua presença,
O foco, a prioridade de estar com o Senhor, passar tempo com Deus. Esse era o desejo dele. Quando a palavra diz assim, habitar, ele está dizendo, ei, eu quero habitar, eu não quero mais sair deste lugar, eu quero criar raízes aqui, eu quero ser plantado neste lugar e nada mais me tira. Quando ele diz eu quero habitar, ele está dizendo, ei, o que eu quero é criar as minhas raízes aqui, permanecer, não ser mais movido deste lugar. Você já passou pela oportunidade de procurar um lugar para você morar? E aí você entra num lugar e você olha assim, não, aqui eu não quero criar raízes. Aí você vai em outro lugar e você, não seria esse lugar. E aí você vai em outro, de repente você entra num lugar e fala, uau, esse lugar é bom. Aqui eu posso permanecer, aqui eu quero chamar de lar. Ou você pensa, eu quero construir uma casa, para que eu possa ali criar raízes, fazer do meu jeitinho, para que eu possa ali permanecer. Habitar fala de buscarmos segurança, habitar fala de termos prioridade, habitar fala de nos posicionarmos, habitar fala de desfrutar, habitar fala de descansar. Habitar fala de ter um lar. Você já foi viajar ou teve aqueles dias de trabalho, uma rotina intensa, e tudo que você queria era chegar em casa. Eu quero habitar, eu quero chegar em casa. Habitar na presença de Deus, Ele está dizendo, o que eu quero é habitar na presença do Senhor. Habitar na presença, essa expressão diz, quando ele diz eu quero habitar, é como se ele estivesse dizendo para Deus o seguinte, ei Deus, você é meu tudo. Não existe nada do exterior que eu queira. Não existe distrações que me façam querer aquilo mais do que o Senhor. Deus, você é meu tudo, você me basta, eu só quero estar com o Senhor. É você, Deus, o mais importante. Quando ele diz eu quero habitar, ele diz ainda mais, não só eu não quero as distrações e Deus você é meu tudo, mas você é meu sustento, você é minha provisão, você é a minha proteção, é você que eu quero. Dizer eu quero habitar é uma declaração de entrega e de dependência. Senhor, eu quero habitar na sua presença, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero depender do Senhor. Uma coisa pedi, uma coisa eu buscarei. Quando ele diz isso, esse negócio significa eu tenho uma prioridade. Deus é a minha prioridade. Eu não quero estar distraído. Eu tenho uma prioridade. Você pode dizer assim comigo? Pai Celestial, você é minha prioridade. Deus, você é a minha prioridade. O salmista diz, eu quero habitar, eu quero me entregar, eu quero me render, eu quero estar com o Senhor. Existe uma relação de comunhão em habitar. Eu quero morar com você. Eu quero ter comunhão com você. O salmista usa a palavra casa, a palavra templo, a palavra tabernáculo para descrever esse lugar de comunhão, de intimidade. Da mesma forma como Deus um dia falou com Moisés e disse, Moisés, construa um santuário, um tabernáculo, uma casa, um templo, um lugar, para que eu possa habitar no meio do povo. É isso que a Bíblia nos ensina em Êxodo capítulo 25, versículo 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, essa comunhão não é um desejo apenas da humanidade de buscar Deus, mas Deus também tem o desejo de habitar conosco. Deus nos ama e Ele quer habitar juntamente conosco, Ele quer ter comunhão conosco.
Existe uma empátia, um interesse da parte de Deus em ter comunhão com você. A pergunta é: você quer? Você quer corresponder ao interesse dele de ter comunhão, de habitar no mesmo lugar? É isso que temos que responder. Você já pensou ser livre como o salmista é, ao ponto de dizer: sim, o que eu quero é habitar na sua presença. Agora, as características desejadas pelo salmista são encontradas apenas em Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é a resposta para a pergunta, para o anseio, para o desejo do salmista. Vamos lembrar de uma frase, de uma fala famosa do Senhor Jesus. Em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 6 e 7, Jesus diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo: não existe comunhão, não existe resposta para o desejo de Deus em habitar conosco. Não existe resposta para o desejo da humanidade em habitar com Deus que não seja Ele mesmo. Jesus é a resposta, Jesus é o ponto de contato, Jesus é o lugar de comunhão entre Deus e os homens. Não existe relacionamento dos homens com Deus sem ser através de Cristo Jesus. Ele está dizendo: eu sou o caminho para a presença. O salmista dizia: eu quero habitar. Jesus está dizendo: através de mim você pode. É Jesus. Queridos, aquilo que para o salmista era um desejo, para nós é uma realidade através de Cristo Jesus. Deus já tem um lugar preparado, Ele deu o primeiro passo, Ele enviou o Seu Filho. Ele já demonstrou o Seu amor por nós. A decisão agora é nossa de buscarmos este lugar, de colocar Ele como prioridade. Deus já demonstrou o Seu amor, já disse: eu quero, e Ele não abre mão disso. Agora é uma resposta nossa a esse chamado de dizermos: Senhor, o que eu quero é você. O nosso foco é o Senhor. Ele quer e não abre mão, nada muda essa decisão dele. Olha o que a Bíblia nos ensina em Salmos 27, versículo 10. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Queridos, o amor de mãe tem um limite, o amor do pai tem um limite, mas o amor de Deus por mim e por você é ilimitado. Por mais que o amor do nosso pai, por mais que o amor da nossa mãe, por mais que os amores terrenos, as coisas nos rejeitem, Deus sempre irá nos acolher. Quando a Bíblia nos ensina que o Senhor me acolherá, é o mesmo que dizer: não existe rejeição para aqueles que querem estar na presença do Senhor. Ele tem relacionamento, Ele tem interesse em ter comunhão conosco. Basta seguirmos a Cristo Jesus. Todo aquele que desejar se achegar a Deus, se ele trilhar o caminho chamado Cristo Jesus, ali Ele estará. Não existe rejeição. O texto está dizendo: o Senhor me acolherá. Basta seguir a Cristo Jesus. Olha essa história, uma história que é colocada no meio do Evangelho de Lucas. E às vezes você lê essa história e você fica pensando, você já leu algumas histórias da Bíblia e você pensa assim: o que significa isso? Por que está aqui? Essa é uma dessas histórias, você fica, é uma narrativa. Você imagina assim: parece novela, só está contando a história ali para preencher os espaços. Mas olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 49. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém
para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Ótimos pais. Exemplo, padrão. Curso de pais e filhos. Padrão de pais, Maria e José. Eles foram a outra cidade, saíram e não perceberam que Jesus não estava com eles. Pensando que estava entre os companheiros de viagem. Andaram um dia inteiro. Viajaram um dia inteiro sem Jesus. E então começaram a procurá-lo. Faz um dia que a gente não vê o Jesusinho, vamos procurar ele. Esse é o maior exemplo de paternidade na Bíblia. Às vezes nós aqui chorou um pouquinho, não, ele não fica na escolinha. E aí você perde o culto. Como se fôssemos nós os responsáveis por cuidar deles. Talvez Maria e José confiassem mais em Deus do que a gente imagina. Pensando, porém, que andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, 3 dias, ele tinha 12 anos, 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Filho, o culpado é você de eu ter perdido você por 3 dias. Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Parece mentira, não parece? Acho que ela falou isso só para não deixar ele traumatizado. Só para quando ele crescer, ele não poder ir no psicólogo e falar: não, foi meu pai que me trouxe até aqui, foi ele que fez isso comigo. Nós estávamos aflitos à sua procura, mas ele respondeu: por que me procuravam? Não é óbvio? Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Não sabia que o meu lugar é na presença de Deus? Não sabia que meu lugar é estar com o meu Pai Celestial? Jesus Cristo sabia o lugar dele, sabia que o lugar dele é na presença, que a prioridade dele é Deus, que o foco dele é o Senhor. E ele estava então no templo, ele estava meditando no templo, ele estava na casa. Querido, se você encontrar Jesus Cristo, você achou a casa do Senhor. Se você encontrar a Jesus Cristo, você encontrou a presença de Deus. Esse texto está nos dizendo que os pais dele estavam distraídos. Estavam olhando a viagem, estavam participando das reuniões familiares, estavam participando dos aniversários, estavam indo na festa do cachorrinho, estavam distraídos, mas cada vez mais distraídos se afastavam da casa de Deus. Mas no momento em que os olhos deles pensaram: nós precisamos encontrar Jesus, e eles foram em direção a Cristo Jesus, eles encontraram Jesus no templo.
Aqueles que procuram a Cristo Jesus encontram a presença de Deus. Jesus Cristo é a pessoa que nos coloca de novo na presença de Deus. Quando eles tiraram as suas distrações e focaram em procurar Cristo Jesus, eles encontraram a Cristo e encontraram o templo, encontraram a presença de Deus. Os pais de Jesus podiam estar distraídos, mas se eles soubessem que aqueles que procuram por Jesus encontram a presença de Deus, eles manteriam o foco. O nosso foco é o Senhor. Aqueles que buscam a Jesus Cristo encontram o templo do Senhor. Queridos, quando você está distraído, você pode ir se afastando da presença. Você vai perdendo esse laço de intimidade. Deus continua dizendo, eu te amo, fica, deixa eu te orientar, deixa eu te ajudar, deixa eu te abraçar. Mas nós vamos distraídos por aí, olhando as coisas deste mundo e não percebemos que estamos perdendo o foco. O que verdadeiramente importa. Mas quando voltamos os nossos olhos para Jesus, Ele nos leva de volta à presença do Pai. Uma coisa o salmista queria, e era poder encontrar ao Senhor Jesus Cristo. O que ele queria era poder viver os nossos dias. Dias das pessoas que têm acesso à presença de Deus. Deus está dizendo, existe um lugar para você na minha presença. Existe um lugar para você na minha presença. Por isso não importa o que você tenha feito ou vivido, existe um lugar para você na casa do Pai. Não importa o quão distraído você já esteve, siga Jesus Cristo, pois existe um lugar na casa do Pai para você. Não importa o quão longe você acha que já tenha ido, siga Jesus Cristo, existe um lugar na casa do Pai para você. E Jesus Cristo diz, aquele que crê em mim, aquele que me acha, aquele que me ama, não só pode entrar na presença de Deus, mas esse se torna um tabernáculo para o próprio Deus. Ele nos ensina em João capítulo 14, versículo 23, o seguinte, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Não só em Cristo Jesus nós podemos ir habitar na presença de Deus, mas em Cristo Jesus o Pai vem habitar em nós. Deus em mim. Ontem nós estávamos no retiro de integração, conversando com os irmãos, as pessoas, novos membros, aqui na Comunhão Cristã, tempo especial. E eu estava falando com eles, eu disse, querido, sabe, eu oro a Deus, para que Ele me ensinasse a pregar, para que Ele me ensinasse a compartilhar a palavra de Deus, para que eu aprendesse a de fato conseguir descrever o que está escrito aqui. Que Ele me desse um talento, um dom, para que eu pudesse compartilhar a palavra de Deus de uma forma ótima, perfeita. Porque às vezes nós lemos alguns textos e nós não compreendemos o que está escrito. Jesus Cristo está dizendo, eu e o Pai nós viremos e faremos nele morada. Faremos de cada um daqueles que creem e guardam as palavras uma habitação. Um lugar perfeito de comunhão. O Pai vindo habitar em você. Deus habita em mim. Sabe, o valor que você atribui a Deus vai determinar a importância dessa informação. Se teu Deus é pequenininho assim, Deus habita em mim. Tanto faz.
Mas se teu Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que era, que é e sempre será, Ele é verdadeiro, Ele é o dono do ouro, da prata, para Ele tudo é possível, nele não há sombra de variação, Ele não mente, Ele não muda, Ele continua eternamente, Ele é sobre tudo e todos, a Ele é toda a honra, a Ele é toda a glória. Quando a Bíblia diz que Ele veio morar em você, você consegue imaginar? Esse Deus habita em mim. Como são os seus dias? As circunstâncias, as situações. O que é que importa? Deus habita em mim. Ele habita em mim, ou seja, não tem como nos separar. Ele veio criar raízes em mim. Ele está comigo todos os dias. Aquilo que o salmista desejava, para hoje nós é uma realidade em Cristo Jesus. Queridos, Davi era um rei que sabia o quão importante é o papel sacerdotal. Muitas vezes eu e você escutamos algumas mensagens que nos ensinam que somos reis. Isso é verdade, isso é perfeito, é maravilhoso entendermos isso. E nós vibramos com isso. Mas Davi, que era um grande rei, ele queria viver o papel sacerdotal. Existem diversas histórias de Davi querendo viver o papel sacerdotal. Eu e você vibramos porque queremos ser reis. Mas aquele que era um grande rei está dizendo: ei, o que importa é poder entrar na presença. O que eu quero é habitar na presença dEle todos os dias. Ele sabia que é a partir da comunhão que existe governo. É na comunhão que nós sabemos que os nossos inimigos já estão derrotados. É na comunhão que nós sabemos que somos amados. É na comunhão que nós sabemos que tudo aquilo que deveria ser feito, Ele já fez. É na comunhão que sabemos que somos abençoados. É na comunhão que sabemos que Ele nos ama. Uma coisa eu quero, uma coisa eu peço: estar na presença do Senhor todos os dias. Uau! Senhor, o que eu quero é a sua presença e nada mais importa. Eu quero o Senhor. O nosso foco é o Senhor. Queridos, o que nós vamos aprender dos Salmos é que nós devemos reconhecer sim o poder, o tamanho, a grandeza de Deus. Mas o nosso foco não está em poder receber serviços de Deus, e sim poder estar com Ele. Nós não vamos a um grupo familiar, nós não vamos servir na igreja, nós não vamos a um culto para podermos ser servidos por Deus, para podermos ser abençoados. Nós vamos porque temos a gratidão, por causa do privilégio que temos de estar com Ele. O privilégio de estar com Ele. Nós não ignoramos a grandeza e o poder de Deus, mas o nosso foco não é poder ser servido por Ele. O nosso foco é poder estar com Ele. Esse é o maior tesouro que Jesus Cristo nos entregou. Salmos é um chamado para abrirmos os olhos para o propósito da criação do homem, que é ter comunhão com Deus. Queridos, eu creio que neste ano, o ano da ascensão, esse deve ser o nosso foco. Reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. Imagine Deus olhando para você nesse momento e perguntando: o que é que você quer? O que é que você quer para a sua vida? O que é que você quer para o próximo semestre? O que é que você quer para os seus dias aqui na terra? O que é que você quer? E você poder olhar para Ele de coração livre, liberto, reconhecendo que o único valor que existe é estar com Ele e dizer: eu quero você, Senhor. Eu quero você, Pai Celestial. Que nesse ano a gente possa entender que ascender, crescer, ser elevado,
é reconhecer que a presença de Deus está conosco todos os dias. Que nesse ano nós possamos reconhecer que o nosso crescimento não vem do nosso esforço, não vem do nosso network, não vem das coisas que podemos fazer, dos nossos planejamentos, não vem do dinheiro, não vem das finanças, não vem dessas coisas, mas o nosso crescimento depende da presença de Deus nas nossas vidas. O nosso foco é o Senhor. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé, por gentileza. Já estou encerrando. Diga assim, Eu quero ler ainda um último texto, um último versículo. Salmos capítulo 27, versículo 8. Ao meu coração me ocorreu, busque a minha presença. É como se ele dissesse assim, eu tenho uma impressão, algo falou ao meu coração me ocorreu, eu estou entendendo que existe uma voz que está me orientando, que está falando comigo. O salmista está dizendo, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Deus está falando comigo, Ele está dizendo para mim, busque a minha presença. Coloque o Senhor como prioridade, coloque Ele como o seu foco, busquem a minha presença. E o salmista responde a esse chamado, a essa impressão no coração, no espírito dele, dizendo, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É isso que eu farei. E nada mais importa. Senhor, eu não quero estar distraído. Nesse próximo semestre eu não quero estar distraído com a minha família, com o meu ministério, com o meu trabalho, com a minha empresa, com as minhas finanças, com a economia. Eu não quero estar distraído com a política, eu não quero estar distraído com nada dessas coisas. Senhor, nesse próximo semestre eu decido hoje que para a minha vida o que importa, o meu foco é o Senhor. Ele está dizendo aos nossos corações, busquem a minha presença, habitem na minha presença, fiquem comigo, eu quero ter comunhão com vocês. E a nossa resposta deve ser, Senhor, eu quero ficar com o Senhor. Queridos, Deus sempre esteve à disposição, Ele sempre se demonstrou receptivo, mas nós não podíamos ir até Ele. Mas agora em Cristo Jesus, mas agora que se manifestou o Filho de Deus, mas agora em Cristo Jesus nós podemos habitar com o Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Agora Ele está em nós e nós nele. O nosso foco é o nosso foco é o nosso foco é o Feche seus olhos, vamos orar, Pai Celestial. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado porque o Senhor sempre esteve à disposição. Pai, nesse momento nós queremos dizer que nós reconhecemos, nós declaramos que o nosso crescimento não depende do nosso braço, não depende das nossas capacidades, não depende daquilo que ansiamos, não depende do nosso desejo, não depende, Senhor, mas nós sabemos que o nosso crescimento depende da Sua presença. A nossa vida depende do Senhor. Pai, nós declaramos que esse próximo semestre será marcado nas nossas vidas por causa da Sua presença. Seremos reconhecidos, promovidos, fecharemos negócios, viveremos dias incríveis, avançaremos, teremos nossos filhos, teremos mais pessoas recebendo a Jesus Cristo, teremos mais e mais e mais, mas o nosso foco, Senhor, não é aquilo que o Senhor pode fazer por nós, o nosso foco é o Senhor. Nós vamos reconhecer que avançamos por causa do Senhor. Pai Celestial, obrigado.
Obrigado pelo privilégio que temos de viver os dias depois da obra de Cristo Jesus. Sermos aceitos na sua presença. Senhor, nós queremos dizer uma vez mais, o nosso foco é o Senhor. Continuem abençoados.